Deixa eu só abrir aqui novamente que acabou fechando. Ok. Meus irmãos, a gente sabe que quando a gente fala de Jesus, de sua mensagem, da sua obra, tanto a pessoa de Cristo como as suas atitudes são fatos que são muito, vamos dizer assim, incompreendidos, interpretados das mais variadas formas. Tanto aquilo que Jesus é, como também aquilo que ele veio fazer aqui na terra, como também a mensagem que ele veio trazer. Cada um pode pegar uma Bíblia, pode pensar sobre as coisas de Deus e chegar a uma conclusão que pode ser correta, guiada pelo Espírito Santo, ou não. E isso a gente vê durante toda a história. Jesus Cristo, quando esteve aqui, as pessoas diziam: é o nosso Messias, é o nosso Salvador, ele vai nos tirar desse império romano, ele vai diminuir esses impostos, e nele nós temos um novo Messias, liberdade. Ele disse: não, o meu reino não é daqui. Outros também falaram: Jesus nos deu o pão, multiplicou o pão e o peixe. O que é que ele disse? Eu sou o pão da vida. Pedro também foi nesse mesmo sentido e disse: Senhor, para onde o Senhor for, eu vou com o Senhor até a morte. Foi o que Jesus Cristo disse: quem vive da espada, morre da espada. Isso aconteceu quando ele esteve na terra, e também quando ele ressuscitou e foi aos céus, e a mesma circunstância se repetiu na história. Quantas vezes a gente não escuta histórias da antiguidade em que a Bíblia foi mal interpretada, as palavras de Cristo também foram mal interpretadas, a gente até estuda. Idade das trevas, idade medieval, onde a igreja se tornou praticamente um Estado e exerceu força, autoridade, de uma forma também que a Bíblia não defende. É muito fácil a gente pensar no Senhor Jesus e chegar a conclusões que nem sempre são verdadeiras. Hoje também não é diferente. Hoje, por exemplo, se você estuda um pouquinho a religião judaica, eles afirmam que Jesus Cristo existiu, mas eles o veem como mais um profeta. Se você olha para o Islã, por exemplo, também, para eles, Jesus Cristo também é mais um profeta. Se você veio de um passado católico ou conhece alguém que tem familiaridade com o catolicismo, Jesus Cristo, sim, é o Filho de Deus, mas ele é tão distante. Vamos interceder através da sua mãe, Maria, ou através de um santo da igreja. O adventismo também crê na obra de Cristo, que ela foi finalizada na cruz, que ela é suficiente, mas esperam que no final Jesus fará uma expiação final, onde muitos podem ser beneficiados por sua mediação. É possível também que você encare Jesus Cristo como um amuleto. Você pode não ter uma relação com Ele, pode não ter responsabilidade com Ele, mas você também não nega. Você diz que os seus ensinamentos são bons, você concorda com as coisas que Ele diz, concorda que Ele foi santo, que Ele foi um homem valoroso, mas não toma a atitude de ter um relacionamento real com Ele. Hoje em dia ele pode ser até um correligionário, uma pessoa simpática para ganhar votos. Sua família também pode ser simpatizante da mensagem de Cristo, da obra dele. Quantas famílias a gente não vê por aí que se orgulham dos seus filhos, das suas filhas, porque foram bem educados, de acordo com princípios cristãos, mas que no fundo, nem sempre estão firmados no Evangelho. Então é possível, sim, que a gente tenha várias interpretações a respeito de Cristo e da sua mensagem. Eu pergunto para você hoje: quem Jesus é para você? Você já pensou nisso? Quem Jesus é para você? Ele é mais um profeta? Ele é mais uma religião? Ele é mais uma pessoa histórica? Ele é Deus para você? Ele é mais um amigão que te perdoa e que está contigo? Ou de fato ele é o Filho do Deus vivo? Então a gente vai ver em Colossenses, eu vou pedir para que os irmãos já abram, aí no capítulo 1, que
os colossenses passavam pelo mesmo dilema. A gente viu algumas mensagens atrás, eu não sei se os irmãos lembram, mas que a igreja de Colossenses era uma igreja que tinha conhecido o Evangelho, tinha recebido o Evangelho de Epáfras e agora recebia uma mensagem diretamente de Paulo. E Paulo disse aos colossenses: eu vi que vocês receberam o Evangelho, que maravilha, o Evangelho está dando fruto entre vocês. O Evangelho está trazendo uma nova esperança. E agora vocês colocam a fé de vocês em Cristo. E agora vocês têm amor uns pelos outros, isso é muito bom. Não se esqueçam que isso está acontecendo no meio de vocês por causa do Evangelho. E o desejo de Paulo, nos versículos iniciais de Colossenses, era que os colossenses crescessem no Senhor, entendessem a plena vontade de Deus para a vida deles, para que eles pudessem entender a vontade de Deus e crescer em poder e perseverança, passando pelas circunstâncias da vida com alegria, com paciência, mesmo em meio às dificuldades. Bem, o que é que isso tem a ver com Cristo? Paulo, aqui no começo do capítulo 1, ele traz essa mensagem exatamente para os colossenses. O Evangelho está frutificando no meio de vocês. É Ele quem está fazendo vocês crescerem no conhecimento de Deus. Mas até o momento, Paulo fala da ação do Evangelho e do conhecimento de Deus. E agora, Paulo vai explanar para os colossenses como a pessoa de Cristo é o centro do Evangelho e como é que ele executou a sua obra para que os colossenses fossem reconciliados no Senhor. Você já percebeu que no mundo que a gente vive hoje é muito fácil falar em Deus, entre aspas, né? Logicamente. As pessoas, logicamente, tem pessoas que vão contra a ideia de Deus, mas se você fala em Deus, as pessoas tendem a aceitar mais. É algo, eles entendem como pode ser uma força para elas, pode ser um ser superior. É algo que é mais fácil para elas de engolir. Mas se você fala em Jesus Cristo, um homem que viveu há 2000 anos atrás, como é que a gente sabe que ele é Deus? O que é que ele pode fazer? Como um homem pode dizer que é Deus? Como é que um homem pode ressuscitar e agora promete mudar vidas? E é exatamente isso que Paulo vai trazer aqui para os colossenses. A mensagem que explica para eles como é que Jesus Cristo é Deus Redentor e como é que ele vem mudando a vida daqueles cristãos. Então a gente vai entrar aí no capítulo 13, versículo 13, que diz o seguinte: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. A primeira mensagem de Paulo para os colossenses é que o Senhor Deus Pai havia libertado aquele povo do poder das trevas. A imagem aqui é exatamente de uma nação, de um conjunto grande de pessoas que foi liberto do poder de um império tirano, de um império mau, e levado para um outro lugar. É a mesma imagem do povo de Israel, saindo do Egito e sendo levado para uma outra terra. Só que agora aqui não se trata de uma nação, não se trata de um povo físico, mas de um corpo da igreja de cristãos que foram tirados não do império humano, não de reinos humanos, mas do reino das trevas, da escravidão do pecado, da escravidão dos vícios, da prostituição, das mentiras. E esse povo agora, cidadãos de um novo reino, foram levados não para qualquer reino. Veja aí no texto qual o reino que esse povo foi levado. O reino do Filho amado. Não foi um rei terreno, não foi um reino formado por homens, mas o reino do próprio Filho, o Filho amado de Deus. E o que é que os colossenses estavam ganhando, tinham recebido nesse reino? Os colossenses haviam recebido a redenção. Essas pessoas, esses cristãos, não deveriam procurar bens terrenos, riquezas,
bem-estar para a vida de agora. A maior riqueza que eles haviam recebido era a redenção dos pecados deles. Era uma nova vida, uma vida de liberdade, longe dos seus prazeres, longe dos seus vícios, para uma vida de liberdade em Cristo, de crescimento espiritual, uma vida que agora eles tinham acesso direto ao Pai. Esse era o principal tesouro dos Colossenses. Eu quero que você, apenas nesse versículo aí, entenda já que o texto, ele traz para a gente duas, vamos dizer assim, características a respeito de Jesus Cristo. Primeiro, Jesus Cristo é tratado como um rei soberano, um rei que tem um reino de amor, um reino de redenção, um reino de pureza, um reino que não é desse mundo, um reino que é dos céus e que ele recebe do Pai e que um dia devolverá a ele. A segunda característica de Cristo, depois de rei, é que ele é um rei redentor. É um rei que não é um déspota, que não é tirano, que está sim preocupado com a vida dos cristãos, mas não é a principal preocupação dele, porque o principal presente ele havia dado, a redenção dos pecados. E essas duas imagens, essas duas características é exatamente o que será tratado por Paulo nos versículos seguintes. A imagem do rei e de um rei que é redentor. Um rei que, apesar de toda a sua majestade, de todo o seu poder, de toda a sua supremacia, mesmo assim, ele foi amoroso. Ele perdoou, mesmo sendo ofendido, mesmo sendo humilhado. Ele se doou por aqueles cidadãos do reino. Antes de a gente passar para os versículos seguintes, deixa eu já trazer aqui uma visão para vocês. Meus irmãos, veja aí no começo do capítulo 1. Espera aí que minha Bíblia aqui está me dando trabalho, deixa eu abrir de novo. Aí. Colossenses capítulo 1, versículo 2. Olha que interessante que Paulo diz sobre os colossenses. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Paulo coloca aqui os colossenses em dois lugares. Na cidade de Colossos, mas onde é que eles estão também? Em Cristo. A mesma ideia é repetida aqui no versículo 13, quando ele diz que esses cristãos eles foram transportados para o reino do Filho amado. E essa é a nossa realidade atual. Você pode estar aqui em Campina Grande, você pode estar aqui no Brasil, nosso país pode estar passando por esse momento de eleições, mas a primeira lição que eu queria trazer aqui para a gente é que nós já não estamos mais nesse mundo, nós já não somos mais cidadãos desse reino. Nossa cidadania é celestial, nossa pátria é outra, é os céus. O nosso rei não é um homem, é o próprio Deus, o Deus bondoso, redentor, misericordioso. Nós precisamos viver na realidade atual, em meio à nossa cultura, sim, influenciando, sendo sal, sendo luz, mas sabendo que a nossa cidadania é celestial. Você tem vivido com essa visão de mundo? Você tem vivido com essa visão de mundo? Quando você acorda de manhã, escova teus dentes, toma teu café, você ora a Deus e diz: meu Deus, obrigado. Eu acordei não sei nem como. Não tive força para acordar, foi o Senhor que me levantou. O Senhor que iluminou a minha mente. Obrigado por essa noite, pela proteção. O Senhor me protegeu enquanto eu estava dormindo. Agora eu vou para um dia de trabalho. Senhor, me faz lembrar que eu não vou só trabalhar. Eu sou um viajante. Eu sou alguém que veio de fora, mas que agora vai trabalhar nesse mundo não apenas para ganhar um salário, não apenas para ser promovido, mas para trazer a realidade do teu reino para essa vida, para pessoas que precisam. Quantas vezes a gente não se pega na rotina, no trabalho, nas preocupações, e a gente vai vivendo, fazendo, agindo, decidindo, e de repente vem aquele pensamento: opa, Deus, espera aí, meu devocional, minha oração, meu Senhor, me lembra a cada momento que o Senhor está comigo. Nós precisamos ter a eternidade gravada nas nossas mentes, nos nossos olhos. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui. O segundo ponto, vamos aí para o versículo 14, quando ele diz, versículo 15, quando ele diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda
a criação. Até aí. Comecei essa mensagem aqui perguntando a você: quem é Jesus Cristo para você? Você pode andar por aí na sua vizinhança, em cidades vizinhas, e perceber a realidade, perceber o que é que as pessoas acham sobre Cristo. Muitas pessoas acham que ele, como eu falei, ele é mais um amuleto, ou ele tem mais aquela imagem parecida com aquele loirinho europeu de olhos azuis, ou, se você quer revolucionar mais, você tem mais a imagem daquele mais escurinho, né? mais da região da Judéia. Mas Paulo agora vai tratar exatamente da imagem do Senhor. Quem Jesus é para você? A primeira afirmação que Paulo fala é: ele é a imagem do Deus invisível. Paulo diz que Jesus Cristo é a própria imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, conforme a sua imagem. Mas Jesus Cristo, ele é a própria imagem de Deus. Ele representa, logicamente, todos os atributos, todas as características de Deus, mas não apenas isso, não apenas uma representação, não é simplesmente um terceiro que foi enviado, mas Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Primeiro conceito: nós vivemos em um reino do Filho amado, mas esse rei, ele não é apenas humano, ele é o próprio Deus. Esse rei, que é o próprio Deus, ele diz aí, ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo, como primogênito de toda a criação, ele tem a primazia, a preferência. Ele é o dono, ele é o primeiro. É a ele quem toda a criação pertence. Ele é dono de todas as coisas. Ele não é apenas, além de ser Deus, logicamente, por ser Deus, ele é dono de tudo. O que é esse tudo? O que é toda essa criação? Ele vai dizer no versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Meus irmãos, o que é que esses versículos dizem para a gente? Primeiro, toda a criação, tudo que nós vemos, tudo que nós experimentamos, tudo que nós ouvimos, todas as coisas que a gente sabe que existem por todo o universo, todas as coisas foram criadas nele. O que isso significa? Significa que Jesus Cristo, ele é detentor de todas as coisas e que a criação faz apenas sentido criado nele. Que todo o objetivo da criação está nele. É um sentimento de união. Se tudo foi criado nele, é porque está nele. Ou seja, nada do que foi criado vai além dos limites do nosso Deus. Tudo pertence a ele. Tudo que nós vemos. Não importa o lugar, porque ele diz: as coisas nos céus e sobre a terra. Toda a nossa realidade, as coisas celestiais, os céus, os anjos, os demônios, os astros, o nosso sistema solar, tudo foi criado nele. E não apenas essas coisas, mas também as coisas visíveis e as invisíveis. As coisas que nós vemos e as coisas que nós não vemos. Tudo é nele. Tudo pertence a ele. Tudo depende dele. E quando ele fala de coisas visíveis e invisíveis, ele fala da realidade que nós vemos, da realidade que nós enxergamos aqui, mas também da realidade espiritual. Coisas que nós não conhecemos de forma plena agora, mas que eu sei que está sujeita ao nosso Deus, que está sob domínio do nosso Deus. Como eu falei, sejam anjos, demônios, poderes celestiais, tudo está nele. E não apenas coisas que nós não vemos, não apenas
a natureza celestial que nós não temos total acesso e entendimento, mas também principados, potestades, soberanias, tronos, ou seja, poderes de todos os tipos, nações, reinos, homens poderosos, homens ricos que têm influência no mundo, homens que governam a nossa nação, donos de grandes empresas que influenciam o mundo, redes sociais também que hoje ditam o mundo. Todos os poderes instituídos só são poderes porque Deus assim permitiu. E todas essas coisas estão debaixo do poder supremo dele. Além dele ter domínio sobre todas as coisas, além dele ser esse rei poderoso, criador de tudo, ele, versículo 17, ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo é anterior a tudo, logicamente porque Ele é Deus e Ele não foi criado. Se toda a criação foi criada por Ele, Ele veio antes de tudo. Mas note que Ele diz que nele tudo subsiste. Todas as coisas criadas foram criadas por Ele, mas elas só continuam existindo porque dependem dEle. E é Ele quem permite e sustenta a continuação dessas coisas. A gente olha para o universo e vê coisas tão maravilhosas, grandiosas, forças astronômicas, como o próprio nome diz, coisas que a nossa mente não consegue nem vislumbrar. A gente olha a beleza da variedade de Deus na criação, como é que Ele foi tão inteligente, tão belo, tão poderoso de criar tantas coisas, nos mínimos detalhes. Não apenas as coisas grandes, mas também os átomos, partículas, que tudo está no controle de Deus. E o texto nos diz que todas essas coisas dependem do nosso Senhor para a sua existência. É Ele quem dá essa força, essa permissão. É Ele quem sustenta a existência dessas coisas. Hebreus diz que o nosso Senhor sustenta todas essas coisas apenas pela força da sua palavra. Você já imaginou o tamanho desse poder? A palavra do Senhor sustenta todas essas coisas. Vamos continuar. Antes da gente ler o versículo 18, só uma observação. Como a gente está vendo até aqui, o nosso Senhor, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Sobre toda a criação, tudo que existe, nos céus, na terra, visíveis ou invisíveis. Ele é o rei, Ele é o dono, Ele tem todo o poder. Ele tem a preferência em tudo, porque tudo é dele. Ele é o primogênito da criação. É aquela imagem do pai que tem bens, tem uma herança, mas que o filho único dele vai receber tudo. Essa é a imagem aqui. Mas em meio a tudo isso, a toda essa majestade, a todo esse poder, a toda essa grandiosidade, agora o versículo 18 vai nos incluir no meio das posses do Senhor. Ele diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Além do Senhor ser dono de tudo isso que nós vemos, Ele também tem a supremacia, tem o poder, Ele também dirige e cuida da sua igreja. Meus irmãos, isso é muito belo de se dizer e confortante para a gente. Quantas coisas a gente tem passado, quantas coisas a gente tem temido. Mas a história nos lembra que, de fato, a vida cristã é uma vida de dureza, de aflição. Não é uma vida da gente já estar no paraíso. A gente está nesse mundo exatamente sofrendo as consequências do pecado. E quantas vezes a igreja do Senhor Jesus Cristo não foi perseguida? Estevão, Marte, pela mensagem pregada. Nero queimou a cidade e colocou a culpa nos cristãos para que eles fossem perseguidos. Alguns anos depois, alguns cristãos foram mortos
simplesmente por professarem a fé em Jesus Cristo. E nos nossos dias, nos nossos tempos atuais, a gente também tem exemplos da perseguição aos cristãos. Muito se fala de perseguição a judeus, a minorias, como está na moda hoje em dia, que de fato existe. Mas você já percebeu que pouco se fala de como o povo de Cristo é perseguido? Deixa eu te dar aqui alguns exemplos. Revolução Russa, mais ou menos 100 anos atrás, 20 mil sacerdotes, 34 mil religiosos foram mortos. Apenas alguns anos atrás da gente, extremistas islâmicos, a sangue frio, mataram 150 cristãos em uma universidade. Isso na Somália. Isso aconteceu, sabe quanto tempo atrás? 7 anos, 2015. No início também desse ano, de 2015, um piloto da Jordânia foi capturado, queimado vivo pelos militantes islâmicos. A execução foi filmada e divulgada na internet. No dia 15, também desse ano, mesmo mês, o Estado Islâmico também transmitiu um outro vídeo pela internet, decapitando mais de 20 cristãos egípcios. A imagem foi exibida nas redes. Os militantes vestidos de roupas pretas, os cristãos de roupa laranja, alguns já devem ter visto isso, conduzem os homens, eles se ajoelham e são decapitados covardemente. A igreja do Senhor é perseguida por conta do nome do Senhor. Não diretamente um ódio contra nós, mas um ódio contra Deus. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo já advertiu isso para a gente, quando Ele veio à terra. Se lembra lá que Ele disse que a gente teria aflição, mas que Ele teria vencido o mundo. Perseguição que a gente iria sofrer não era por conta da gente, mas era por ódio por Ele. Lembre-se também do episódio que aqui nós temos uma esperança e um reconforto do Senhor. Quando Pedro foi perguntado e questionado por Cristo, quem eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus Cristo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque essa revelação não é de carne nem de sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por quê? Porque a cabeça da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso caminhar está protegido pelo Senhor, não por nós, não pela nossa força, não pelos nossos pensamentos, pelos nossos planos. Não, meus irmãos, mas é porque o nosso Senhor Jesus Cristo está guiando a nossa igreja, está protegendo a igreja durante os séculos e não é diferente hoje. Não vai ser diferente amanhã. E mesmo em meio a circunstâncias difíceis, nós estamos rumando para os novos céus e nova terra. Descanse nisso. Eu quero dizer a você que o Senhor Jesus Cristo, soberano sobre todas as coisas, aquele que detém o controle de tudo que existe e de todos os reinos, é também o Senhor da nossa igreja. Você está com medo do que pode vir pela frente? Você está angustiado? Está ansioso? Meu irmão, Jesus Cristo está à nossa frente. É Ele quem vai nos guiar. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe o resultado. Na verdade, foi Ele que quis assim. Porque Ele está guiando a história das nações. Eu quero dizer a você que a história está sendo trilhada, está caminhando para um fim que nós já conhecemos, para um fim glorioso, um fim de vitória do Cordeiro de Deus, onde os homens vão tramar, onde os homens vão lutar contra esse Cordeiro, mas Ele vai vencer. Nós estaremos junto com Ele, caminhando com Ele, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Olha o que é que o versículo diz em seguida, diz na sequência, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Nós vivemos hoje no mundo caído. Isso é fato. Nós sofremos, pecamos, erramos.
vemos violência, destruição, prostituição, impureza das mais diversas do mundo por aí. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei soberano, supremo sobre todas as coisas e sobre a igreja, Ele também é supremo e primeiro dentre os mortos. Sabe o que é que o texto está dizendo aqui para a gente? O nosso maior inimigo, a morte, a consequência do nosso pecado que nós herdamos lá no Éden, foi vencida por esse Deus. Porque não existe força maior que Ele mesmo. Nem mesmo a morte, a qual nós estávamos condenados, foi capaz de prender o nosso Senhor. Ele morreu, Ele sofreu, Ele derramou o seu sangue, foi cuspido, humilhado, espancado pelos homens. Morreu, mas ressuscitou. Ele tem primazia exatamente nesse mundo reconciliado, porque Ele morreu e ressuscitou. E veja os versículos seguintes. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós vemos até agora sobre a pessoa de Cristo, como Ele é soberano sobre tudo. Mas o texto nos leva agora a pensar um pouco sobre o que foi que Cristo fez. Qual é a obra de Cristo? Jesus Cristo não veio à Terra simplesmente como um revolucionário, um libertador de uma nação escravizada, um curandeiro. Jesus Cristo não veio à Terra simplesmente como um novo profeta, mas a sua missão, a sua obediência ao Senhor, levou Ele a uma morte de cruz, uma morte de derramamento de sangue, para que Ele executasse a maior obra de todos os tempos, a maior obra que nós podemos ver, o maior feito, a maior ação, a maior atitude, não está em nós, não está nos reinos que crescem, que se enriquecem, não está nas belezas que nós vemos por aí, nas histórias que nós ouvimos e nos alegramos. A maior vitória que nós podemos experimentar não é simplesmente a criação de filhos bem-sucedida, uma vida tranquila no Senhor, mas a maior vitória que você pode viver hoje é que você pode ser reconciliado com Deus. Nós estávamos condenados a uma eternidade longe desse Deus, a uma vida de sofrimento, uma vida de condenação, de alienação do próprio Deus, esse Deus santo, esse Deus justo, mas que mesmo sendo Deus, detentor de todo o poder, Ele é um rei que é redentor, como nós vimos no começo. Ele é um rei que reconciliou consigo todas as coisas, nos céus e na terra. A criação, como a gente sabe, ela também sofre com a queda. Ela também espera a libertação. Porque a criação não foi feita para a morte, para o sofrimento. Ela geme, esperando essa libertação. E através da cruz de Cristo, toda a criação, toda a natureza, todas as coisas criadas foram levadas de volta para Deus. Foram harmonizadas de volta com esse Deus irado. E não apenas a criação, nós também fomos reconciliados com o Senhor. Versículo 21. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vamos até aí. Como eu falei para vocês, a obra do Senhor Jesus Cristo, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, é o maior fato. É o maior evento histórico de todos os tempos. É algo que dividiu a história em dois. Que mesmo que homens não a compreendam de forma plena, como os cristãos podem compreender, foi algo impactante na nossa história. Meus irmãos, o próprio Deus, esse Deus que é rei, esse Deus que não devia nada a gente, que poderia deixar a gente condenado eternamente, Ele veio ao mundo, sofreu e ressuscitou. Esse era o seu objetivo. A reconciliação com Deus. Reconciliação que eu disse, feita não apenas de toda a criação,
mas a reconciliação do seu povo. Reconciliação com um objetivo, para que a gente fosse santo, inculpável e irrepreensível em Deus. A mensagem do Evangelho, ela tem um objetivo. O que é a mensagem do Evangelho? É exatamente isso aqui que eu estou falando para vocês. É a ação do Deus encarnado, que sofreu e que nos reconciliou com Deus. Como é que esse Evangelho atuou na vida dos colossenses? Paulo diz no versículo 21, vocês eram estranhos, vocês eram inimigos, vocês estavam distantes de Deus, vocês não tinham comunhão com o Santo, o caminho de Deus havia sido bloqueado. Lá no Éden vocês perderam a comunhão, vocês já não mais conversavam com Deus na viração do dia como Adão fazia. Mas além de vocês estarem afastados de Deus, além de vocês estarem distantes, vocês eram inimigos. Vocês tinham uma atitude contrária, vocês eram rebeldes, vocês tinham ódio contra o Senhor. Não se engane, meus irmãos. Se hoje você vive uma vida distante de Deus, você não está neutro diante dele. Não existe neutralidade para ele. Ou você foi reconciliado com o rei, ou você está no estado de inimizade, de rebeldia, de rebelião contra esse rei. Em qual lado é que você está hoje? Essas pessoas aqui de Colossos eram inimigas. Elas tinham atitudes más contra o Senhor. E era exatamente através dessas atitudes que Paulo identificava essa rebeldia, essa distância diante de Deus. Mas olha só que interessante. Os colossenses eram estranhos e inimigos. Onde é que essas obras mais começavam? Veja aí no texto, versículo 21. Estranhos e inimigos no entendimento. As obras dos colossenses, as atitudes dos colossenses eram mais simplesmente por ser um reflexo, algo que vinha de dentro deles, de um estado de rebeldia, de corrupção, de inimizade, porque no entendimento, em suas mentes e em seus corações, eles eram rebeldes. As atitudes dos homens, as impurezas, os pecados, a violência, elas são reflexo de um coração em corrupção. Você peca hoje? Você vê atitudes pecaminosas? Saibam de uma coisa, é reflexo de um coração distante de Deus. E é exatamente no mundo das ideias, no mundo do entendimento, na nossa mente, no nosso coração, onde a batalha real acontece. Efésios nos diz isso. Nós temos que lutar a luta que não é contra carne, não é contra sangue. A nossa luta não é desse mundo. Nosso envolvimento tem que ser com as coisas celestiais. A nossa vida deve ser um reflexo de um reino que nós vivemos, um reino real, de um Deus real, poderoso, amoroso, redentor, que nos redimiu e que transformou a nossa mente e o nosso coração. E se você acha que isso é pouco, pense um pouquinho comigo. Gente, hoje nós vivemos em um contexto difícil de se viver. E aí eu vou falar agora da nossa realidade. A gente não vê uma perseguição ainda exacerbada contra a nossa integridade física, contra o nosso bem-estar. Está todo mundo aqui com liberdade de culto, roupinha arrumada, todo mundo aqui veio de casa, tomou banho cheiroso. Mas hoje nós vivemos numa batalha de ideias, de entendimento, uma luta contra ideias que vêm diretamente do inferno e que muitas vezes nós nos apegamos a elas sem perceber. Sabia disso? Sabe o que é que a gente precisa fazer? Coloca o teu entendimento, coloca as tuas ideias, coloca o teu ser diante desse Deus supremo. Busca Ele. Busca esse Deus, porque se Ele é Deus e supremo sobre todas as coisas, se Ele criou tudo isso, Ele é capaz de te ensinar, de te guiar, de te conduzir como membro de uma igreja
como parte da noiva de Cristo que está sendo transformada, que está sendo purificada através da palavra. Busca ao Senhor nisso. Não apenas nas tuas atitudes, sim, nas atitudes sim, mas também nas tuas ideias, no teu entendimento, naquilo que você vê do mundo, da forma que você vive, da tua perspectiva do mundo. E os colossenses eram rebeldes diante de Deus pelas suas atitudes e pelos seus entendimentos, pelo seu entendimento. Mas a obra que Jesus Cristo havia feito neles era uma obra de reconciliação, versículo 22. Agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A morte do Senhor Jesus Cristo, essa obra, essa ação dele, ela tem um objetivo. Você sabe qual é o objetivo? É para te fazer santo. É para te fazer uma pessoa que as pessoas olham e não veem em você uma atitude errada, que possa te repreender. É para que você tenha uma vida sem culpa. Lógico, isso é difícil, ainda estamos nesse corpo de morte, miseráveis pecadores, mas esse é o nosso alvo, é para onde nós devemos olhar, é para onde nós devemos rumar, tendo a certeza que o nosso Deus já nos reconciliou. Lembre-se do versículo 13, como eu falei para vocês, nós já estamos nesse reino, nós já somos cidadãos desse reino. Não estamos simplesmente vivendo uma vida mundana, uma vida de pecado, mas somos cidadãos de um reino de amor e de redenção, que deve buscar uma vida de santidade, uma vida de reconciliação plena com o nosso Deus, de irrepreensibilidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele te reconciliou com Deus. Você já tem acesso ao Pai. O novo e vivo caminho já foi aberto para Deus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos com coragem, como diz Hebreus. Mas nós precisamos rumar, caminhar, atitude após atitude, pensamento após pensamento, em uma vida de santidade. Você tem buscado santidade? Ou você está mais preocupado com as coisas da vida, com as coisas desse mundo? Você tem buscado mais as coisas do céu? As coisas desse reino do Filho amado? Ou você tem buscado mais as coisas da terra? Você tem esperado mais nesse Rei soberano? Você tem esperado mais nesse Rei que é dono de todas as coisas, que está conduzindo a nossa igreja? Ou você tem esperado nos homens, nos governantes, nos soberanos, homens falíveis, pecadores, homens que em sua maioria são rebeldes para com o Deus que você serve? Versículo 23. Se é que vocês estão fazendo isso, se é que vocês permanecem assim, alicerçados, firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Sabe como é que a gente sabe? E o que é que a gente precisa fazer para ter uma vida alicerçada na fé? Uma vida de santidade, uma vida de irrepreensibilidade? Não se afaste do Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação dos homens. O Evangelho que nos liberta do império das trevas, que nos liberta dos nossos vícios, nos liberta dos nossos pecados, do poder de Satanás nas nossas vidas. Não se afaste do Evangelho. E aí você pode me perguntar, o que é então o Evangelho? O que é isso que o texto está falando, que me leva até Deus e me dá uma nova vida, uma vida de reconciliação até Deus? Eu te digo, o Evangelho é exatamente isso que nós estamos vendo e lendo aqui. O Deus que se encarnou e que derramou o seu sangue por nós. E quando nós ouvimos essa mensagem, nós percebemos para onde nós devemos ir, o que é que nós precisamos fazer. Como é que o Evangelho atua em nossas vidas. Olhamos para o Senhor Jesus Cristo e vemos que lá na cruz aconteceu a maior expressão de amor que nós podemos ver, que nós podemos experimentar. Um Deus que foi ofendido por você e por mim. Um Deus que foi traído. Um Deus que em toda a sua majestade deixou a sua glória para morrer numa cruz, condenado, sendo piada dos homens. E nós vemos que por amor a mim, por você, Ele derramou o seu sangue.
E aí nós olhamos para outras pessoas e dizemos: se Deus me amou, posso amá-las também. Se meu Deus veio a esse mundo e me serviu, foi servo humilde, eu vou servir as pessoas também. Se o meu Deus foi tentado no deserto, passou 40 dias de sofrimento, tentado por Satanás, e venceu a tentação, eu também vou lutar para vencer a minha tentação, para vencer os meus pecados. Eu vou me derramar diante dessa cruz, desse sangue poderoso que já me reconciliou com Deus, que já me fez chegar diante desse Deus tão poderoso. E eu quero dizer uma coisa para você: se você duvida que Deus pode transformar a tua vida, se você duvida que Deus pode te libertar desse pecado, que é tão difícil muitas vezes a gente se separar, meu irmão, não duvide, creia em Deus. Ele criou todas as coisas, o poder dele está demonstrado na criação, ele é suficiente para nos salvar primeiramente, ele pode nos dar uma nova vida, porque ele foi tentado e venceu a tentação, e nos mostrou que nós podemos fazer isso também. E se ele mostrou que ele pode vencer a morte, ele também pode nos prometer que nós venceremos a morte. O poder dele está demonstrado na criação e na sua ressurreição. Esse é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho que transforma vidas. É a mensagem que aponta para Cristo. É a mensagem que aponta para o Deus e para o que Ele fez aqui na terra por nós. Como é que o Evangelho tem trabalhado na tua vida? Nos teus dilemas, nos teus pecados, nos teus relacionamentos. Como é que o Evangelho tem te transformado? Se você hoje, deixa eu te dizer uma coisa, se hoje você está longe da fé, se um dia você ouviu a voz do Senhor e trabalhava para Deus de forma constante, de forma firme, e hoje você já não faz mais isso, você está desanimado, você se entregou ao pecado, você se entregou às impurezas desse mundo, à prostituição. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, volta a essa mensagem do Evangelho, se ajoelhe diante dela, se humilhe diante desse Deus poderoso, porque eu sei que Ele é capaz de te transformar. Ele te capacita a vencer a tentação, Ele te capacita a vencer o pecado, e esse é o objetivo que Ele tem para a tua vida. Ele te chamou para isso, essa é a tua missão, esse é o teu objetivo. Aqui a gente chega na parte final do texto. Se Deus quiser, posteriormente a gente continua. Mas eu queria agora olhar para esse texto como um todo e fazer algumas reflexões com vocês. A igreja dos Colossenses, ela estava vivendo exatamente um momento de crescimento espiritual, um momento de busca pelo Senhor, onde eles haviam recebido essa mensagem do Evangelho. Mas o desejo de Paulo era que eles pudessem entender cada vez mais a vontade de Deus para a vida deles, para que eles pudessem passar pelas provas com paciência. Mas em seguida, o apóstolo Paulo traz para os Colossenses uma mensagem a respeito de quem Jesus é e do que é que Ele faz. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Você diz que crê no Evangelho, você diz que vive o Evangelho. Isso só é possível se você tiver uma imagem limpa, verdadeira e fiel a respeito de quem Jesus é e do que é que Ele faz na nossa vida. Se você não tem esse entendimento que o texto nos trouxe para a gente aqui, de que Jesus Cristo é Rei, soberano sobre todas as coisas, e que derramou seu sangue por você, vai ser difícil você caminhar na fé, crescer espiritualmente. A mensagem do Evangelho, ela deve apontar para o Senhor Jesus Cristo. Não é simplesmente uma mensagem que a gente escuta por aí, uma novidade, uma reflexão, uma mensagem espiritual, mas é uma mensagem que aponta para uma pessoa, Jesus Cristo. E deixa eu te dizer outra coisa também. O Evangelho, Jesus Cristo e sua obra,
exige de você uma posição. Como eu disse, não existe neutralidade diante dessa mensagem, porque essa mensagem foi executada e foi trazida a nós para que nós tenhamos uma nova vida e para que a gente deixe os nossos pecados antigos e passe a viver uma vida de santidade. O que é que você tem feito com essa mensagem? Você tem escutado ela aqui nos domingos e durante a semana vai embora? É algo que entra no ouvido e sai pelo outro? Ou você tem buscado cada vez mais o Senhor? Estudar a Bíblia, orar, fazer teus devocionais, estar em comunhão com os irmãos. Tome uma decisão para o Senhor. Tome uma decisão para Cristo. O Evangelho, ele aponta exatamente para esse Rei soberano. E eu quero te dizer uma coisa. Jesus Cristo é suficiente para tudo o que nós precisamos em nossas vidas. Tudo o que nós precisamos, nós podemos achar em Jesus Cristo. 2 Pedro diz para a gente assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, Deus nos deu, através do poder dele, tudo que nos leva a uma nova vida, a uma vida santa, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, nós fomos chamados exatamente para esse reino, porque por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Jesus Cristo é a única coisa que você precisa para escapar das paixões do mundo. Não busque em outros locais, em outras pessoas. Busque o Senhor. Busque a pessoa de Cristo. Se derrame diante dEle. Entrega o teu ser diante dEle. O teu medo, a tua incredulidade, a tua angústia, a tua desesperança. Entrega ela a Cristo. E não se afaste da esperança do Evangelho. Porque esse Evangelho, como diz aqui o texto, nos dá uma esperança. Uma esperança de que um dia estaremos nesse reino de amor, vivendo com o nosso Senhor Jesus Cristo, vendo a Ele face a face, numa vida plena de comunhão com Ele, entendendo e experimentando plenamente o que é o verdadeiro amor, o que é a verdadeira comunhão, vivendo essa verdadeira esperança que apenas nós, cristãos, podemos dizer que temos. E por último, queria dizer para vocês o seguinte: meus irmãos, nós não precisamos temer. Jesus Cristo é soberano sobre todas as coisas. Como nós cantamos aqui, Ele é supremo sobre tudo, sobre a criação, sobre todas as coisas criadas. Jesus Cristo é suficiente, como eu falei, para tudo que nós temos e precisamos. Foi Ele quem criou todas as coisas. Ele é suficiente para a nossa salvação, para a nossa santificação, para a nossa glorificação. Ele é aquele que é puro, que não tem nele defeito algum. Nenhuma mancha de pecado, de dúvida ou sombra existe no seu ser. Ele é o Filho amado, que detém todos os tesouros, todas as riquezas. Todo o tesouro da sabedoria está no Senhor Jesus Cristo. Ele é dono, Ele é herdeiro de tudo. Ele é criador de todas as coisas foram criadas nele, por Ele e para Ele, como nós lemos aqui. Ele é o próprio Deus. Quando olhamos para Cristo, nós vemos o próprio Deus. Ele é o nosso mediador. Ele é a luz que trouxe, Ele é o ser que trouxe luz às trevas que nós vivíamos. Ele é o nosso médico, Ele é nosso redentor. Como no povo de Israel, Ele é a coluna de fogo que nos protege, que nos aquece durante a noite. Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso tesouro. Ele é superior a todas as coisas, aos anjos, aos demônios, a todos os profetas, a Moisés, como Hebreus nos diz. Ele é superior a Satanás. Satanás já venceu e está derrotado. O nosso Senhor tem toda a plenitude da divindade. Apocalipse nos diz que Ele é o primeiro, que é o último. Ele é o alfa e é o ômega. Ele é o Cordeiro de Deus.
Ele é a paz, é a única paz verdadeira. Ele é a esperança. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o nosso Redentor. Jesus Cristo é o grande eu sou. E é Ele quem sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Os irmãos, deixa eu fazer um desafio a vocês, como o pastor falou no começo. Se o teu candidato perder hoje, deixa eu te fazer um desafio. Durante a semana, vai com essa mensagem no teu coração. Jesus Cristo é o Rei, e Ele está guiando os passos da nossa igreja. E como aconteceu nos séculos, Ele está conosco, nos protegendo e nos guiando. E mesmo que a gente venha a sofrer, nós estaremos com Ele lá na glória. Se o teu candidato perder, lembra disso. Se o teu candidato ganhar, lembra disso. E deixa eu te dar mais um desafio. Quando você chegar em casa hoje, ora ao Senhor e peça a Ele: Senhor, tira do meu coração toda a idolatria dos homens, todo o temor dos homens, e reine em meu coração, assim como o Senhor reina nos céus, na terra, nas nações. Diga ao Senhor que Ele é supremo, que Ele é o Rei de todos, e que todos os reis devem honrar a Ele, e que Ele está no controle das nossas vidas e da nossa nação. Nós cantamos aqui esse hino tão belo, e eu encorajo vocês também a fazer a mesma coisa. Leve esse hino no coração, cante durante a semana, porque nós já estamos num reino superior. Nós já servimos a um Rei superior, que tem o controle sobre todas as coisas e que te carrega na palma da mão. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço por essa mensagem. Apesar das minhas limitações e incapacidades, eu sei que a mensagem que o Senhor queria trazer aqui para a gente é que o Senhor está no controle sobre todas as coisas, que nós não precisamos temer. Nós precisamos reconhecer que o Senhor é soberano e Rei sobre tudo. O Senhor é supremo, o Senhor controla todas as coisas, e cada dia que nós vivemos está em Tuas mãos e já foi escrito pelo Senhor. O Senhor é o nosso pastor, o nosso supremo pastor, que nos dá tudo o que nós precisamos. Senhor, tira o temor dos nossos corações e nos dá força e coragem no Teu poder. Sabemos que dependemos do Senhor e que a nossa igreja também está em Tuas mãos. Te peço que continue guiando os nossos passos, guiando como o pastor guia uma ovelha, e mais que isso, que dá a vida por suas ovelhas. Nos dá entendimento e renova a nossa esperança, para que a cada dia, cada momento, em cada atitude, nós possamos viver como se já estivéssemos plenamente na eternidade. Te agradeço por esse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oi. Amém. Louvado seja Deus pela nossa esperança viva, a esperança viva, que venceu a morte, nosso maior inimigo. Queria que levantasse a mão o pessoal do Asas. Levanta a mão aí. Então tem um volume bom de gente aí. Ficar de pé, vamos cantar em capela o Dia da Vitória. Então, os irmãos, ficar de pé todos. Vamos lembrar qual é a grande vitória que nós aguardamos, né? Começou na cruz, mas nós temos uma esperança que é a volta do nosso Senhor. Então vamos lá, né? 1, 2, 3 e... Assim como a noite aguarda o sol, que espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, que eu desejo tanto ver um dia chegar, um dia
da vitória, em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do teu olhar Ele enxugará. Vamos levantarmos livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver um dia chegar. Bem forte. O dia da vitória, em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, braços levantados. Livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória. O dia da vitória, em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Amém, amém. Louvado seja Deus. Esse é o grande dia da vitória. Cristo venceu na cruz e nos conquistou essa grande esperança de que nós vamos então um dia ter o nosso Senhor e estar com Ele para sempre, eternamente. Amém, meus irmãos? Vamos sentar? Irmãos, alguns avisos para nós nos planejarmos aqui, né? Quinta-feira, às 8 horas, nós teremos o curso de Fundamentos da Fé. Então participem, enviem perguntas, interajam, certo? Para que a gente possa estar aí aprendendo aí os fundamentos da nossa fé. Teremos também o Congresso de Casais, dia 4 e dia 5 de novembro. O pagamento seria até hoje, mas aí tem pessoas que estão com dificuldades porque recebem o pagamento agora somente no início do mês. Então, a gente está prorrogando para aqueles que estão com dificuldade, prorrogando para até quarta-feira que vem. E aí tem que ser até quarta-feira, porque na quinta-feira o pessoal vai fazer as compras, certo? Então a gente precisa desse recurso. O valor do jantar é R$50 por casal. Então, gente, isso é um valor que, pelo amor de Deus, você não vai encontrar isso mais em lugar nenhum por aí, se você quiser. E vocês sabem, né, quem participa aí nos outros anos sabe a qualidade, como é gostoso, como é bom a comunhão e o alimento aqui juntos. As prioridades, então, as vagas são limitadas e a prioridade está sendo para os casais casados, certo? Então a prioridade é para casais casados. Então procure logo a sua vaga para que você possa garantir. Crianças de até 2 anos, vai haver sala, né, para comportar essas crianças. Os casais que puderem conseguir alguém para ficar com seu filho, se tiver essa possibilidade, né, mesmo que seu filho seja abaixo de 2 anos, mas faça isso, porque aí alivia a equipe, certo? Por exemplo, no meu caso eu tenho meus pais, meus não têm menos de 2 anos, né, mas já aconteceu vezes de eu deixar na casa dos meus pais. Então, se você pode fazer isso, faça, certo? Porque isso vai estar ajudando a organização. Se por acaso você não tem essa condição, filhos de até 2 anos, você pode trazer e aí vai ter esse serviço, né, vamos dizer assim. Os irmãos vão servir a esses pais que têm essa dificuldade, ok? Procurem Rosa para dar seus nomes, efetuar o pagamento, para que a gente possa estar se organizando aí.
O congresso vai ser na sexta-feira, começa às 7h30 da noite, e no sábado começa às 4h30, o jantar às 6h30, e aí, ou seja, 4h30, primeira palestra, jantar, segunda palestra. Então, vai ser um tempo muito bom que a gente vai passar juntos. Teremos aí no dia 12 de novembro, ou seja, o outro sábado, a mostra cristológica. Então, as crianças já estão se organizando, os professores, então as crianças ficam muito empolgadas. Se você, mesmo que você não tenha filho, mas participe, certo? As crianças, elas gostam de apresentar, né, de receber aquela atenção, de você estar... o pessoal fazendo assim ali atrás. Assim, achei que era... E é isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Teremos aqui, nós estamos com um projeto de compra do computador para a transmissão, certo? Você sabe que esse projeto eu já divulguei há um tempo atrás, o pessoal está reunindo recursos, já compramos algumas coisas, né? Já compramos algumas partes do computador, então a gente está comprando as partes, porque para montar, a gente consegue montar ele dentro da cara e com a capacidade que a gente precisa. E aí os irmãos do Ministério de Multimídia vai começar a funcionar o Lava Jato. Então, se você quer participar, quer contribuir, então o Lava Jato vai começar no domingo, próximo domingo, Stefson, próximo domingo, pela manhã, às 7h da manhã. O valor de R$40 para carro e R$20 para moto. Então, se você quer, você já lava carro por aí, e você diz, não, eu quero contribuir com o projeto. Aí você pode vir aqui e lavar seu carro aqui. Procure Stefson para agendar, para marcar, para ter informações, né, de como é que pode ser feito, ok? Deixa eu ver se tem mais algum aviso aqui. Irmãos, nós vamos, no fim, orar pela reforma protestante. Eu vou dar um recadozinho aqui antes, e a gente vai orar, porque é algo que eu quero que entre no nosso calendário, né? Algo que a gente possa relembrar a reforma protestante, que foi um marco muito importante para nós. Temos aqui, irmãos, um comentário que nos abençoa, né? Alguns comentários dos irmãos, eu pedi para os irmãos de multimídia, sempre aparecem comentários, e aí eu pedi para eles ficarem atentos e trazerem para cá, né? Inclusive a Isabelle Gonçalves, que está nos assistindo, abraço Isabelle, o esposo dela também, né? E o filho, já vieram algumas vezes, nos conheceram pela internet, vieram já algumas vezes, né? E aí ela mandou aqui um recadozinho lá no YouTube, Graça e Paz. Voltei a visitar a igreja presencial e quero deixar meu agradecimento às professoras da salinha. Meu filho é uma criança atípica e foi muito bem acolhida. Deus abençoe a todos. Então, que bênção, né? Tem pais que vêm e acabam escolhendo permanecer por causa do acolhimento com os filhos, né? Então, às vezes, as professoras podem dizer, mas meu trabalho ali com criança só vai ser visto lá no futuro. Não, Deus já está usando o Ministério de Crianças para acolher famílias, para trazer famílias aqui para a nossa comunhão. Entendeu, irmãos? Então, tá aí, Isabelle, abraço para você, seu esposo, seu filhinho que estão aí assistindo. Temos a Joelma Valdevino também, e temos Fafá e Gregory. Fafá é conhecida aí, antigo da igreja, né? Então, Fafá, abraço. Gregory, abraço aí para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, nós estamos, são 505 anos da Reforma Protestante. Nós não estamos hoje se ajoelhando para uma estátua, nós não estamos hoje pagando indulgência para ter a nossa alma liberta, nós não estamos hoje clamando aos santos, porque há 505 anos atrás, homens corajosos, enviados pelo Senhor, arderam seus corações pela pregação da palavra, pelo retorno à Escritura, e começaram a abrir suas bocas e pregar o Evangelho de Cristo, que havia sido esquecido e que havia sido calado durante muitos anos. E esses homens tomaram a coragem de pregar. E somos gratos a Deus pela vida deles, por esse mover de retorno às Escrituras. A igreja hoje, toda a igreja, continua sofrendo porque ela deixa isso de lado. Ela deixa a Escritura de lado. E nós precisamos, se achamos que somos uma igreja reformada, estamos sempre reformando, estamos sempre em reforma, voltando sempre para o projeto.
ouvindo a palavra de Deus falando aos nossos corações. Então, louvado seja Deus, estamos amanhã, 505 anos da Reforma Protestante. Então, louvado seja Deus, porque por isso nós temos hoje, Deus nos trouxe para o conhecimento da palavra. Certo, irmãos? Então, não é o Halloween, pelo amor de Deus. Não incentive os seus filhos a participarem de uma festa às bruxas. Incentive o seu filho a participar de uma festa ao Evangelho, de uma festa ao retorno à Escritura. As trevas tomavam conta do mundo e homens abriram suas Bíblias e trouxeram a luz de volta. É essa luz que nós devemos nos alegrar e festejar, e não as bruxas. Mas porque é tão bonitinho. Não ensine seu filho com festas que não vão comunicar nada ao coração dele, de útil para a vida dele. Não faça isso, não leve seu filho ao mundanismo, porque depois você vai dizer, porque o que aconteceu com meu filho? Claro, desde pequeno, ensina a criança no caminho que deve andar. Onde é que tu ensinava ele? No caminho das festinhas que parecem muito inocentes, mas aquilo vai ensinar ao coração do seu filho alguma coisa, alguma verdade está sendo ensinada a ele. Não faça isso, não guie seu filho nessa direção, guie ele na direção contrária, guie ele em direção à luz, não em direção às bruxas, mas em direção à luz. Ok, meus irmãos? Isso é um tema que todo ano volta, né? É São João que todo ano volta. Aí vai vir agora, a gente saiu a pandemia, teve São João, pandemia, agora política, vai vir agora o quê? Copa do Mundo. Jesus amado, é cada moído. E aí a gente vai estar agora, aí vai estar chamando os crentes para vir para a igreja, para não estar em casa assistindo jogo de futebol. É outra agonia. Sinceramente, se a gente for para alguns países aí perseguidos, eles estão lutando com outras coisas. E a gente está lutando contra a festa de Halloween, contra São João, contra a Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, gente, que evangelho, que igrejas fracas. Vamos acordar para Jesus, né? Como nosso irmão Eli pregou aqui, em outras palavras, acorde para Jesus. Então vamos acordar para Cristo, Ele é suficiente. Amém? Para quem quiser conhecer mais, o nosso irmão Robson vai jogar alguns livros Robson está aí? Cadê Robson? Está lá na frente, né? Ele vai jogar no grupo da igreja alguns livros que tratam especificamente sobre a Reforma Protestante. Para quem quiser conhecer mais, está aí a biblioteca à disposição, faça uso, certo? Existe aí na biblioteca, ele vai fazer essas indicações para quem quiser conhecer. Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé para nós orarmos. Espero não estar esquecendo de nada. Estou esquecendo de alguma coisa? Aí os líderes. Cantina, isso, obrigado, meu irmão. A cantina. Teremos cantina hoje. Será... Espera aí. É em outro lugar aqui. Espera aí. A cantina... Panqueca de flango. De flango? É de flango. É para os chineses aí. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, obrigado, Senhor,